Um só, Deus Altíssimo, Altíssimo em seus juízos, manifesta em seus profetas. Acompanhando a questão dos últimos momentos, tem duas imagens que estão sendo retratadas e comentadas e com narrativas próprias. Uma a respeito do assassinato do Galeão e outra a respeito do homem da bomba. Se denota que prontamente a Corte de Brasília sempre tem já como que a narrativa a declarar. Da narrativa a declarar por Moraes, que é a expressão da Corte, endossada por Gilmar Mendes, dirá que esses casos, como diz a polícia, não é caso isolado. Esse é um caso articulado. Então, manifesta da importância de reforçar as suas ações pró-democracia. Essa palavra eu não disse, mas eu vou usá-la. Essa é a tese. Então, não é um caso isolado. Então me veio pensar, e até coloquei numa palavra a respeito exatamente em cima deste vídeo do YouTube, a respeito de que não é um caso isolado a morte do Celso Daniel. Não é um caso isolado o mensalão. Não é um caso isolado a ação do Dirceu em tratar e comandar a respeito dessas questões. Não é um quadro isolado os conflitos gerados na Corte de Brasília diante de Joaquim Barbosa, então, o presidente da casa. Ali naquela ocasião ele contendia com Lewandowski e com outros, em que, na hora que estão definindo, e o próprio Joaquim Barbosa defendendo a formação da quadrilha, os outros vão procurar abrandar, porque tudo se realizou isoladamente, como se possível fosse. Ora, depois que veio o mensalão aberto nos crimes praticados, não só no mensalão, no petrolão, mas gera ali o princípio do petrolão, e de outros crimes diversos que envolvem as empresas, assim por diante, Moderbras, como Bunlá e assim outros tantos, vai ocorrer que fica a imagem claramente explícita de como poderia ser aquilo tratado por caso isolado. Não tem sentido. Então, querer tratar também o 8 de janeiro é querer dizer, não é um caso isolado, que fosse uma prática contínua, de estarem depredando e invadindo algum lugar. Mas os inocentes não depredaram nada, mas são os que estão prisioneiros de Moraes. Por quê? Porque no caso deles, o caso não é um caso isolado. Mas na defesa que ele faz, como toda a corte fez para defender o Dirceu e torná-lo agora elegível, não é por caso isolado. Cada juiz decidiu por si. Mas sempre está declarado, já formaram votos para condenar tal condição, antes que o julgamento comece. Mas também já chega na mídia antes que seja isso declarado. É isso. Então, como eu disseste, já antecipam colocar qual é de fato o refrão a ser tratado. Assim eu vou chamar de refrão o assassinato do Daniel Dirceu, tornou o refrão da forma de tratar quando diz que é um caso isolado. Alguém o matou para praticar um roubo. Não fecha. Mas a polícia que lá está é a polícia que está aqui. É a mesma polícia condicionada dentro desse trato de que cada um trata isoladamente. Aí vem a figura daquele cidadão que era especialista, que ia verificar as condições como morreu
o Celso Daniel, ao afirmar que fora antes que morresse, ele foi, de fato, como diria a palavra, está me fugindo, com aquele trato de perversidade que fizeram contra ele ainda vivo. O especialista, na sua boa fé, desavisado, foi morto, para que o refrão tivesse validade. E não que realmente fosse buscado saber quais foram as razões da morte que estava envolvido. Assim também o Adélio, assim também esse e aquele. Esse é um caso isolado. Agora eu pergunto, mas essa questão não é uma questão de um dia para a noite. Não ocorreu ontem, uma semana atrás, nem um mês. Desde 2002, nós estamos tratando 2002, desde 2002, e que vai ter articulação anterior ao 2002. Mas em 2002, tem 8 anos. Somos 24 hoje, são 32. Estamos no final do ano. Vamos para 33 anos. É um tempo muito largo para que essa mesma postura do refrão seja mantida até hoje. Para sustentar o tal refrão, não há como imaginar que os próprios juízes que decidem, ou seja, a Corte de Brasília, não façam parte da mesma súcia de malfeitores. Ora, se assim é, já manifestaram do seu caráter, da forma de agir, dos proveitos que julgam ter, e quando tem que, não dá para segurar, tem que eliminar. Como fazem? Por que eu trataria o homem da bomba com alguns foguetes de São João, quando ninguém diz qual era a potência de tais foguetes? O que realmente ele comprou lá? Porque não está no público. Chegamos à conclusão que eles soltaram os fogos ali por alguma razão para chamar a atenção, para que ele fosse observado e pudesse dizer alguma coisa. Não. Então, eu não vou dizer que a morte do cidadão ele o fez para se matar. Eu posso considerar, baseado no histórico desde 2002, que ele foi tomado por um alvo, um objetivo de criar dificuldades para a anistia. Porque a anistia prontamente desnuda as razões pelas quais aquelas pessoas foram condenadas e reforça a dimensão da sentença contra os próprios juízes que os condenaram ilegalmente. Mas isso também traz um reforço da ilegitimidade de soltarem o solto com todos os seus crimes, portanto, esse quadro teórico de tudo se realizou isoladamente. Não tem como esconder mais. Está tão patente, tão externo, tão... Então, cada vez que a boca de um juiz abrir a boca, se denota um jornalista abrir a boca, já se sabe que aquela mídia vai falar aquilo, está sendo paga para tal finalidade. Então, fica a pergunta central. Em quem confiar? Eu diria que a confiança que temos hoje, na força do braço, é o Exército do Brasil. Porque é conselho dos filhos da própria nação. Antes que ele se torne por súcia dentro de tais partidos e de tais corporativos e quadrilhas, eles têm uma formação patriótica de realizar algo cujo todo o trato ideal que eles têm é de fazer pela pátria amada. E os outros? Que diz que tudo foi, como diz agora, é um ato isolado. Assim estamos claros. Cada vez que a boca de um juiz abre a boca, ele mais se condena. Não tem como realmente esconder.
Quanto mais falar, mais condenado se faz diante de toda a nação. E também de todo bom juízo a nível internacional, já que vamos denotar que no campo já geral estamos num canto do Estado, chamado Estado, que é uma figura apenas jurídica, é uma palavra solta, se tornou por um ídolo e está colocado num altar principal. E esse altar principal, ou este santuário, chama-se Corte de Brasília, como uma expressão para não estender e fugir do pensamento que queremos aqui declarar. Se ficou claro, eu pergunto: fizeram a autópsia do homem que morreu? Como disse Celso Daniel? Essa é a questão. Qual é o policial que está fazendo isso? Se a polícia prontamente vai lá para prender o senador, já começa a fazer ameaças, o que resta? É caso isolado? Ficamos por aqui. Não tem razão de falar além disso. A única coisa que poderia complementar, porque é fundamento e princípio, é o Filho do Homem, na sua natureza de um só altíssimo juízo, está apto a considerar os altos juízos. Esse que tem altos juízos na sua mente, no seu pensar, no seu declarar, no seu realizar. Aí sim, expressa a palavra que procede da boca do Deus Altíssimo. Não do que sai da boca do homem, no sentido dos maus desígnios, numa sussa de malfeitores. Então, a figura do pleno é a figura daquele que tem a plenitude, aquele que ele é reto, aquele que é justo, aquele que é fiel. E ele é o fiel. Ele é toda a pretensão de justiça que alguém queira expor, como sendo apto e que esteja realizando. Ou seja, se o fiel não conferir, é mentiroso o declarante dos refrões. Esse é o pleno. E os demais? Partidos. Partidos. São todos partidos, não são plenos. Mas nos partidos não tem mais de fato o juízo da plenitude e tudo farão em causa própria. Seja no ato de juiz, de legislar em causa própria, de um policial em causa própria, na sussa dos malfeitores que tomam domínio do Estado, prostrados sob o espírito da iniquidade. Pronto, essa é a questão. Vamos buscar provas de alguma coisa. Nesse estado perverso, corrompido, é muito além do vão do homem simples dentro do povo para julgar tamanhas perversidades dos horrores que são possíveis.